Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, canarinho liceado, crio ágatas pastéis sem fator. Vamos então à segunda parte do vídeo sobre ágatas opalinos, com aí o áudio do Paulo Gobo, com ilustração aí de algumas aves do Paulo Gobo e do José Eduardo Gobo, ambos criadores de ágatas opalinos, bem conceituados, criadores há bastante tempo, referência na cor. Então vamos à segunda parte aí sobre os ágatas opalinos. Bom, continuando então o áudio aqui, o segundo áudio, né? Vou falar um pouquinho sobre o padrão da cor, né? Então, importante deixar claro que eu não estou falando aqui como juiz, como nada disso, né? Não estou falando em nome da federação, né? Estou falando somente como um criador de ágata opalino, tá? Já há 15 anos criando essa cor, tá bom? Então, o ágata opalino é um canário, como eu disse, né, agora há pouco, é um canário da linha dos diluídos ou reduzidos, né? Mas ele continua sendo um ágata, ele tem que ter o desenho e a formação, a composição do desenho dos ágatas. O que muda nele, então, nessa mutação é a tonalidade da melanina, do desenho, né? Em vez do negro do ágata clássico, ele fica cinza azulado. E a diluição do fundo, a diluição da sua plumagem. Então esse é um canário, essa mutação ela tem uma característica principal que é essa forte redução das melaninas na envoltura, né? E aí a gente diz que é um canário bastante desenvolto. Ele acaba ficando com essa tonalidade perolada. Mas por que essa mutação foi chamada de opalino, né? Então ele vem daquela pedra preciosa, que é a opala, né? Mas ela tem uma característica bem interessante, porque ela possui uma capacidade, ou melhor, ela possui uma certa opalescência. O que é opalescência? É um fenômeno físico de passagem de luz sobre alguma matéria, algum material, né? Então o que acontece nesse canário opalino é que além de ele ter uma forte redução da concentração de melaninas, né, tornando ela no desenho de forma cinza azulada, e na envoltura ou no fundo de tonalidade perolada, né, ou mais branca possível, ele também tem uma forma de deposição das melaninas diferente de qualquer outro canário, de qualquer outra mutação. Porque além da redução, da forte redução, as melaninas negras, né? Só que em menor quantidade ela torna-se cinza azulado. Por quê? As melaninas são depositadas na parte inferior das penas. Então, se você olhar uma pena longa de um canário agatopalino, você vai olhar ela por cima, você vai ver ela em tonalidade clara. E na parte inferior da pena, principalmente na raque da pena, que é aquele centro, aquela medula da pena, você vai ver que existe uma certa concentração de melaninas. Então, o fenômeno físico que faz com que haja opalescência é a passagem da luz pela pena, e quando ele chega no fundo da pena, ele reflete na parte negra, na deposição de melanina. Então, essa luz refletida faz com que a deposição, com que a expressão do canário se torne perolada, ou se torne cinza, ou se torne prateada, né? Tem muita gente que chama o canário de prateado, né? Eu gosto de chamar de perolado, ele tem uma tonalidade perolada. Quanto mais perolada, mais bonito é o canário, né? Principalmente relacionado ao fundo, a envoltura, né? Que a gente fala fundo. E o fundo nada mais é do que a entre-estria. Então, entre aquela estria cinza azulado ou um pouco mais escura, o negro no ágata clássico, né? A gente tem o entre-estrias, que é a demonstração do fundo, da envoltura do canário. Então, em relação às penas longas, ele sempre tem que ter a concentração de melanina cinza azulado na parte central da pena, exceto, isso na parte superior, né? Na parte central da pena, exceto na raque da pena, na medula da pena. Ela é branca, ela deve ser branca. Porque a deposição das melaninas na parte inferior a deposição das melaninas acontece na parte inferior. E por isso que faz esse efeito perolado, esse efeito opalescente no canário ágata opalino, né? Isso funciona para todos eles, tanto a linha com fator, a linha sem fator.
Esse efeito, claro que é influenciado pela deposição do lipocromo, né, nos intensos e nos nevados. Ele não vai ficar um canário perolado, mas ele fica um canário brilhante, com fundo luminoso que a gente fala, né? Então, quando a deposição do amarelo ou do vermelho, dos lipocromos amarelos ou vermelho, ele torna esse fundo então muito limpo e muito luminoso, muito brilhante, né? O desenho ele tem que demonstrar desenho, é um ágata, mas ele tem que demonstrar o desenho cinza azulado. Os canários de boa qualidade são aqueles canários que têm uma máxima expressão das melaninas de tonalidade cinza azulado, com um grande contraste com o fundo, de forma perolada, fundo muito luminoso, fundo muito contrastante, né? E o que torna o canário prateado ou canário perolado, como eu falo. Nos mosaicos isso é evidente, né? Essa característica de fundo muito claro, luminoso, é bastante evidente, né? E a gente tem também a série é composta por luz sem fator, tanto pelos normais, né, que são os de fundo amarelo, como pelos marfim, e da mesma forma os prateados, né, tanto o prateado recessivo como o dominante, e com fator é composta pelos mosaicos normais e intensos e nevados normais e pelos mosaicos e intensos e nevados marfim, né? Então são essas as cores que são julgadas, são reconhecidas e são julgadas oficialmente. Então só levando em consideração aqui o que está previsto no manual, né? Um canário muito bom, então ele tem que ter o desenho no dorso e nos flancos bastante nítido, com estrias numerosas, o mais fino possível, entrecortadas, né? Tonalidade cinza azulado e com aquela opalescência que eu acabei de comentar. Mínima expressão de envoltura, quer dizer, o fundo ele tem que ser muito limpo, tem que ser luminoso, não pode ter envoltura, né? Não pode ter feomelanina, porque a feomelanina prejudica não só a envoltura, mas prejudica também a expressão do desenho, porque a feomelanina é uma característica que vem muito nos opalinos, né? Mas na seleção você tem que ir eliminando isso. Na seleção genética que você faz no seu plantel, é necessário que faça a exclusão, a eliminação dessa feomelanina, né? Essa feomelanina normalmente aparece nos opalinos, a feomelanina, por característica própria, ela é depositada na ponta das penas, né? Então, quando você olha uma pena longa de um canário opalino, ele tem a concentração melânica na parte central, exceto na medula, na raque da pena, e nas bordas ele é muito clara, ela é branca, ela é bem perolada, né? Quando ele tem feomelanina, esse perolado acaba ficando amarronzado ou um bege, né? Fica com uma tonalidade de creme, bege. E isso é prejudicial, isso é característica indesejável no canário agatopalino e em qualquer outro canário que seja de fundo negro, com melanina negra, né? Que não deva ter feomelanina. Isso atrapalha bastante. Os intensos nevados têm que ter aquela característica nos ágatas, do bigode, né? No intenso tem uma certa calota no topo da cabeça, no nevado tem mais estrias, nos mosaicos da mesma forma tem que ter estrias na cabeça. É muito valorizado um canário mosaico que tenha desenho de cabeça, né? Que tenha o desenho mais completo, tanto na cabeça, no dorso, nos flancos, né? Nas laterais do corpo e muitas vezes fêmea até no opalino você consegue verificar um pequeno desenho no peito, né? Nos flancos, um pouco mais próximo ao peito, isso é desejável. Não é fácil conseguir, tá? As unhas, patas e bicos tem que ser brancos, tem que ser isento de melanina, né? Normalmente não aparece nos acasalamentos, não aparece canários com unhas negras não, a não ser que venha de um cruzamento com alguma outra cor oxidada, tá bom? Então é basicamente isso que a gente deseja de característica para julgamento, né? Nos ágata opalino. É um dos canários mais técnicos para julgamento, porque é influenciado muito pela luz que você tem durante o julgamento, como ele tem esse efeito físico, né, de passagem de luz, de luminosidade pela pena, então a expressão dele, dependendo da variação de luz, é diferente de um dia para o outro, de um dia chuvoso, de um dia claro. Você tem variações grandes de tonalidade nesse canário. E por isso existe uma grande dificuldade em julgamento dos ágatas opalinos, né? Existem algumas divergências de julgamento, muito questionamento em relação a isso, tá bom? Hoje eu acho que o padrão
Até no nosso manual novo ele está bem definido, está muito claro, está muito bem definido como deve ser um ágata opalino, mas a gente sempre tem dúvidas com os exemplares que a gente vê, né? Não é uma cor que a gente acaba confundindo com outras cores, é uma cor de fácil identificação, não tem tanto problema com identificação, até porque ele tem essas características específicas do opalino, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre reprodução, sobre cruzamentos, acasalamentos e manejo.